Gente, boa noite, sejam bem-vindos, estamos aqui para mais uma live. Vou pedir, aquela coisa que a gente sempre pede, para que vocês comecem aí compartilhando com seus amigos, com as suas amigas, porque hoje a gente vai ser, em nome de Jesus, muito edificados. A gente vai aprender bastante coisa hoje. Vamos tirar as nossas dúvidas, o que é pecado, o que não é, aqueles pecadinhos básicos, se é pecado, se não é, o que pode, o que não pode. Então, que você agora vá lá nos seus amigos, clica no aviãozinho, compartilha aí com seus amigos, com as suas amigas, compartilha no WhatsApp, chama aí todo mundo que você acha que precisa, tá ouvindo o que a gente vai conversar hoje aqui, porque eu tenho certeza que nós seremos muito edificados e vocês também. A gente vai dar um tempinho, não vamos apresentar ainda o nosso convidado, que já está aqui com a gente, com muita experiência para passar para vocês e para a gente também, mas a gente ainda não vai apresentar. Então compartilha aí, a gente vai dar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, para poder começar aqui a nossa conversa de hoje. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês aí. Priscila tá entrando aqui. Vanessa já tá ligada. Oi, Vanessa. Seja bem-vinda, varoa. Márcia. Dona Márcia, beijo, Dona Márcia. Lu. Dona Márcia tá sempre prestigiando a gente. Oi, Lu. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. A Cíntia, seja bem-vinda também, Cíntia. Nath. Oi, Nath. Beijo, amiga, beijo. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente começar. Quinha Ramos, seja bem-vinda, Quinha. Seja muito bem-vinda. Joabe, tudo bem, Joabe? Seja bem-vindo. Compartilha aí com seus amigos que tem aqueles pecadinhos básicos. Para, em nome de Jesus, parar de pecar. Compartilhem, gente. Tô compartilhando aqui também. A Bruna tá compartilhando aqui, tá só no dedinho. Tchuc, tchuc, tchuc. Compartilhando aqui também. Aos pouquinhos também o pessoal vai entrando. Gente, queria falar com vocês que quem ainda não tá lá no nosso canal no YouTube, vocês possam entrar lá, @delaspodcast também, tá? Porque a gente também vai começar a fazer lives por lá. A nossa ideia é que a gente possa fazer lives por lá, mas a gente precisa de mais pessoas lá no nosso canal, para que vocês possam se inscrever aí lá também, para que a gente faça lives por lá. Obrigada. Hoje eles não me deixaram com calor, não, gente. Hoje eles não me deixaram com calor. Eles me deixam com calor aqui, pastor. Tem que ficar. Gente, diminui esse. Diminui lá. Hoje tá bom o negócio aqui. Pega pra ler a careca pra mim, por favor. Já vamos, já. Vamos começar? Aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Fica ao vivo enquanto vocês estão conversando? Fica ao vivo. Fica. Tá ao vivo já. Estamos ao vivo. Aqui é tudo assim, ao vivo. Não Eu, temos como eu cortes. sou entendido de tecnologia. Tá com algum barulho no microfone de alguém que a Vanessa falou. Será que é no meu? É no meu microfone, gente, que tá com barulho? Falem aí. Por favor. Pra gente ajustar antes da gente começar. Na hora que a Bruna tava mexendo, bateu. Tá. Sim. Pronto. Deu uma cheadeira. Vamos começar? A paz a todos, Dona Olga. Dona Olga, Vamos. coraçãozinho pra Dona Olga. Legal, meus caras de mim. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, mais uma live. A Érica aqui já fez as primeiras apresentações e nós estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor, O nosso Delas, ele foi criado, uma forma de nós evangelizarmos através do Instagram, que a gente sabe que é uma ferramenta onde as pessoas estão agora evangelizando, pregando a palavra, trocando experiências. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui com mais uma live. É pecado ou não é? E aí nós convidamos o pastor Marcos
para estar aqui com a gente, falando, né, sobre esse tema tão importante. Pastor Marcos, ele é líder dos jovens, né, pastor? Lá da nossa igreja, junto com a Vanessa, sua esposa. E é uma bênção, né? Vemos lá, de 15 em 15 dias, os jovens se reunidos, os jovens ativos. E Deus tem capacitado, né, pastor, o senhor, para estar ali junto com a Vanessa, encaminhando, né, esses jovens. Então, a gente vai começar a nossa primeira pergunta, que é para o pastor Marcos, né, para ele estar se apresentando, e a gente queria saber quem é o pastor Marcos. Conta para a gente um pouco da história, da sua história, do seu ministério, pastor. Amém, boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade e o convite das varoas, né? Amém. Ganhei aqui uma caneca bonita demais, gente. Olha aqui isso aqui, ó. Top, personalizada. Ó, podcast, pastor Marcos. Delas, muito bom, agradeço, tá? O convite, que Deus ele possa abençoar, e eu creio que essa ferramenta aqui vai alcançar muitas vidas. Amém. Então, vou falar um pouco de mim, da minha vida, da minha trajetória. Eu conheci Jesus com 11 anos de idade, né? Um amigo convidou uns outros amigos da idade dele, um pouco mais velho, para ir à igreja. Eles foram à igreja, na outra semana convidou novamente. E eu fui meio que de intrusão. Eu vi ali convidando todo mundo, não me chamou, mas eu fui. E fui com um grupo de amigos, tinha 11 anos de idade, e eu vim de uma família que passava por muita luta e tudo mais, problemas de droga dentro de casa, né, da parte do meu pai, do meu irmão. E Jesus, eu creio que Jesus ele me resgatou naquele momento, na minha adolescência, e ali eu comecei a caminhar com Jesus. Nunca me afastei da presença de Deus, nunca me desviei, porque quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei ali, fui crescendo, me batizei e tive um encontro com Jesus. Eu percebi e entendi que ele é o único que pode suprir tudo em nossas vidas, em todas as áreas e necessidades. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, a gente foi crescendo, e fui trabalhar muito novo com adolescentes, com jovens dentro da igreja. Eu era um jovem adolescente, sempre envolvido na obra, e Deus ele foi nos dando responsabilidade, a gente foi liderando. E muito novo, com 14 anos de idade, eu subi no altar a primeira vez para poder pregar a palavra. Bem ouvi. Foi num culto que o pastor faltou. Nossa! O pastor, não sei o que houve na época. Telefone era coisa rara, né, gente? Sim. Telefone, não tinha esse acesso à internet, não tinha, e a gente tentando contato com o pastor e nada. E alguém falou: olha, você vai pregar então. Nossa! Aí eu falei amém. E eu, com 14 anos de idade, eu subi no altar e comecei ali o culto. Cantei na igreja que eu era. A gente cantava, pregava, dava palavra de oferta, fazia tudo. E ali eu subi no altar e eu entendi que Deus ele tinha um chamado para a minha vida, para o ministério pastoral. E dali em diante foi fluindo, né? A gente foi trabalhando com juventude, e depois veio a ordenança pastor, e mais um tempo à frente, com 17 para 18 anos de idade, eu me casei com a Vanessa, o amor da minha vida. Nossa, novinho mesmo. Esse ano a gente faz 20 anos de casados, né? E é só um pouquinho da minha trajetória, que se eu falar muita coisa aqui vai demorar muito tempo, mas hoje não, né? Mais ou menos 13 anos, 12 para 13 anos, a gente está na Igreja Batista Renovo, em Padre Miguel, uma excelente igreja, né? A igreja a qual vocês fazem parte. Sim. E eu quero, antemão, agradecer aí pela vida da nossa liderança, dos nossos pastores. E eu, minha esposa, minha família, né? A gente é pastoreado nessa igreja e a gente trabalha ali com jovens, com os adolescentes. É um desafio, principalmente para os tempos atuais. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas Deus ele tem dado graça. Glória a Deus. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta, pastor. A primeira foi um pouquinho para falar sobre o senhor, né? Sua história, como tudo começou, e é lindo, né? A gente vê como Deus trabalha, né?
nas pequenas coisas, assim. Eu me lembro também que quando eu comecei a louvar o Senhor, foi num congresso, um negócio de adolescente que teve, e o pastor que estava na época, o pastor Heron, ele botou todo mundo tinha que participar naquela noite, tinha que fazer algo ali de especial, e o meu foi cantar, e ali começou, né, minha trajetória também. E a nossa segunda pergunta é: a Bíblia fala em Tiago 3,10 que da mesma boca não poderá sair palavras de bênçãos e de maldição, né? Porém, muitas vezes isso passa despercebido e até em brincadeiras usamos a nossa boca para amaldiçoar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse fato e o poder que as palavras têm. A palavra, ela tem poder de ligar e desligar, né? No livro eu anotei aqui, Mateus capítulo 18, versículo 18, eu deixei o texto aberto, diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então, o poder da palavra, ele de fato é ligado, e é ligado no mundo espiritual. Às vezes as pessoas falam coisas, eu falei, mas foi de boca para fora, mas aquilo ali tem uma ligação no mundo espiritual. E Satanás se aproveita disso, né? Aprendi muito sobre isso na nossa igreja, e graças a Deus, ao aprender, eu tenho me policiado, tenho procurado me policiar e viver isso, né? Principalmente como pais, que a gente liga na vida dos nossos filhos, até mínimas coisas, né? Eu vi uma mãe esses dias comentando que o filho dela, o tempo está mudando, né? Não, porque meu filho tem rinite, meu filho tem bronquite, meu filho tem isso, então ela está ligando na vida do filho dela o que o filho dela tem. E é uma coisa que a gente nem percebe, né? Vai natural, assim, minha coluna, minha dor na coluna, minha sinusite. Essa dor não me larga. Né? Não, e é minha, né? Já se apodera ali da dor ali. Passa a ser propriedade, né? Ou seja, eu ouvi essa mãe falando, então as pessoas, sem perceber, como você falou, sem analisar, ela está ligando algo no mundo espiritual. E às vezes aquilo ali acompanha a vida da pessoa e gerações por muito e muito tempo, por causa do poder das palavras. Então a gente tem que vigiar muito quanto a isso. Sim. Isso é algo assim muito sério, né? Que a gente realmente precisa ter esse cuidado, né? E que possamos estar aqui hoje crescendo juntos, né? Nisso, né? A nossa live de hoje é uma live para pequenos detalhes que às vezes a gente pensa que passa despercebido, mas aos olhos do Senhor não passa. Então que possamos crescer juntos, né? E que a partir de hoje você tome esse cuidado de falar palavras, né, que abençoem, falar palavras, né, que tragam vida para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a vida de quem está ao redor de você. E nessa terceira pergunta, vamos fazer agora para o pastor, que diz assim: ainda sobre usarmos a nossa boca, pastor, nós vamos estar falando. Vamos falar sobre maledicência, fofoca. Lá em Tiago 1,26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. Fale algo de alguém sem que a pessoa esteja falar algo de alguém sem que a pessoa esteja presente, é considerado fofoca, né? Mas aí a gente está perguntando, é considerado fofoca? Falar mal de alguém que não esteja presente? O que o senhor pode falar sobre isso? É forte, hein? É forte. Esse é mais para as mulheres, eu acho, né? Aí, ó, mulherada. Mulher tem esse negócio aí de... Tem esse negócio, gente? Tem. Não deveria não, né? Mas... Um pouco mais, né? Até então vamos usar o poder das palavras. As mulheres não têm esse negócio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. Então eu vou falando aqui, vocês vão nomeando com o dedo. Beleza? Sim. Vamos lá. Há 6 coisas, Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta. A 7ª ele detesta. Vamos lá, nomeia aí. 1. Olhos altivos. Sim. 2. Língua mentirosa.
Ó, Olha. live de hoje, hein? Olha, já no segundo, hein, gente? Já é o segundo. Terceiro, mãos que derramam sangue. Nossa. Inocente. Coração que traça planos perversos. Quarto, né? Sim. Pés que se apressam para fazer o mal. Quinto, a testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que provoca discórdia entre irmãos, né? Então essa aí está naquilo que o Senhor abomina. Então a questão da fofoca, da maledicência é abominável pelo Senhor. Mateus 18, 16, se eu não me engano, diz: se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai tu e ele só. Caso você não consiga ganhar o seu irmão, né, você não consiga convencer o seu irmão que ele está errado daquela situação, chama mais uma outra pessoa para tentar resolver, né? Então é isso que a Bíblia ensina. É abominável aos olhos do Senhor a fofoca, o disse-me-disse, a maledicência. Chega até o teu irmão com muito amor, com muito carinho, chama no canto. Com carinho, né? Com amor. Não é para chegar para brigar, não, gente. É para chegar para conversar e resolver, né? Aquilo ali, né? Chegou um caso uma vez para mim de uma pessoa que veio falar mal de outra pessoa. Aí eu falei assim: olha, você já foi até o irmão? Aí ele falou: não. Eu falei: então você precisa ir até o irmão. Sim. E se você não for até o irmão, eu vou até o irmão depois e eu vou pedir pro irmão te procurar. Então o camarada ficou... Acabou ali, né? Ele ficou na berlinda. Então ele teve que procurar o irmão. E é assim que se resolve as coisas. Porque se ficar passando, né, ali, ouvindo e repassando, você só está replicando a fofoca, né? Eu lembro que vocês devem ter mais ou menos a minha idade. Eu lembro quando eu era criança do telefone sem fio. Sim. Vocês lembram do telefone sem fio? Com certeza. Dessa brincadeira? Algo que falava que era muito pequeno, ia passando de ouvido em ouvido, quando chegava no último, já estava algo grande e monstruoso. Assim. Então a fofoca é assim, né? A Érica pegou o chinelo da irmã e não devolveu. Aí a outra vira e fala assim: olha, a Érica pegou o chinelo da irmã e não devolveu e falou que não ia devolver. Bem assim. Ela fez de propósito. Bem e assim. Quando vê, não é um chinelo. A Érica já roubou a irmã, a palavra já né, aumentou de forma tremenda. E isso é abominável aos olhos do Senhor. Eu acho também, né, pastor, que assim, às vezes a pessoa não tem o que conversar, o que falar. Aí eu vou procurar para ter conversa, por exemplo, com a Bruna eu vou procurar alguém para falar, para ter o assunto ali. E nisso é que fica ali a fofoca e aumenta a fofoca e procura ter alguém sempre de ponto, né? Hoje é fulano. Ai, Bruna, e aí, tudo bem? Ao invés de perguntar como é que tá a sua vida, como é que tá não sei o quê. Não, vamos falar, vamos escolher alguém, vamos falar de fulano. E aí gera ali aquela... É assim que funciona? Não, mas não tem. Não tem isso. Tipo assim, aquelas pessoas que são sempre assim, que a pessoa chega pra você, né, do seu lado ali, sempre em prol de falar de alguém, né? Em prol de contaminar o nome de alguém, né? Verdade. Talvez seja, sei lá, às vezes a pessoa não tem um assunto saudável pra falar e ela vai precisar falar de alguma outra pessoa, né? E esse tipo de pessoa é complicado. Sim. Até da gente abrir alguma coisa, porque se ela fala de outro, você vai ser o próximo. Sim. É isso aí. Sim. Então vamos lá. A nossa quarta pergunta, ela diz assim: outro pecado difícil de ser vencido é a mentira. Pequenas mentiras são mentiras, e a Bíblia em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Portanto, quando mentimos, estamos servindo a ele. O que o Senhor pode falar para as pessoas que, no caso do Senhor, né? O que o Senhor pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre mentira? Como vencer, né, esse pecado? Porque realmente, às vezes, a gente fala uma mentirinha que a gente acha que não tem nada a ver, e tem a ver, né? Eu tenho até uma experiência para contar de uma vez, eu e minha irmã, a Dani. A gente tinha muito esse negócio de mentir, umas mentirinhas pequenas com relação à roupa. Eu comprava uma roupa e eu falava pro Luiz Alberto, pro meu esposo, que minha irmã tinha me dado. A gente fazia muito isso. Luiz Alberto
Não, ele sabe Mentira, tô ele brincando. sabe dessa situação. E teve uma vez que a gente chegou na igreja, eu tinha acabado de inventar para ele uma história dessa, né? Aos meus olhos era uma mentirinha, boba, uma coisa boba. E aí quando eu fui levantar a mão para adorar, que a gente chegou bem na hora do louvor, quando eu fui levantar a mão, eu senti Deus falar comigo: abaixa essa mão, porque você está mentindo. Nossa. E eu muito constrangida. E o Luiz Alberto, ele não gosta de mentira. E ali o tempo todo no culto, Deus ficou pedindo, falando para eu falar a verdade para ele. E eu lutando ali com Deus: não vou falar. Se eu falar a verdade, ele vai querer. Nossa, vai arrumar um problema sério comigo. Eu não vou. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pra ele, né, o que tinha acontecido. E aí, ele ficou olhando assim pra mim, sabe? Ele falou: Bruna, pelo amor de Deus, olha, não tem necessidade disso. Uma coisa pequena, né? Pequena. Mas eu senti Deus me incomodando e Deus não recebeu o meu louvor por conta de uma coisa que eu achei que era boba e não era. Então, a gente realmente, assim, o que o senhor tem a dizer, assim, com relação a isso? Existe dois tipos de pessoas que mente, né? Que tem esse problema com a mentira. Tem a pessoa que mente para se safar, Sim. no seu caso, Com medo, né? com medo. No trabalho, eu lembro uma vez, Vanessa trabalhava numa empresa e o chefe dela era de São Paulo e o chefe dela vinha no Rio uma vez por mês. Mas ela ia lá todos os dias, trabalhava, né? Ela poderia ficar em casa e falar que está trabalhando, poderia mentir. E calhou de um dia o chefe dela aparecer e ela não está na loja porque ela foi resolver uma outra questão. Só que ela fazia várias lojas. Ela poderia falar para o chefe dela que ela estava em outro lugar. Em outro local, né? Podia mentir. Podia mentir. Aí o chefe dela falou: ô Vanessa, tudo bem? Estou aqui na loja tal, você está por onde? Ela falou: não, hoje eu não fui trabalhar porque não lembro qual a situação. E tudo ela passava pro chefe dela e ela ia passar aquela situação. E assim, ela poderia mentir para se safar. Existe esse tipo de mentira, né? E existe outro tipo de mentira, que tem gente que mente que nem sente, como diz Sim. né? Vira uma doença, né? Uma doença. Tipo Uma hobby doença. mesmo. E a pessoa, ela acredita na própria mentira verdade. dela. Eu converso às vezes com mentiroso, dá pra gente perceber, dá pra gente perceber que é mentiroso, né? Porque ele vai criando algo, vai criando, vai falando. E se você falar assim com o mentiroso, mas é mesmo? Aí que ele vai viajando no fantástico mundo de Bob e vai mentindo. E vai entrando nesse ciclo vicioso. Acredita mesmo, né? Na Acredita. mentira. Acredita naquela história ali, embarca mesmo. É verdade. E o pai da mentira, né, gente? Eu falo sempre isso pra Rafael. O pai da mentira é o diabo. Então, assim, existe esses dois parâmetros de mentira. Se a pessoa mente por um problema espiritual, que é um cativeiro, tem gente que já está naquele cativeiro espiritual e é difícil a pessoa se libertar. Ela precisa de libertação e precisa buscar Deus para que Ele venha dar graça e libertar, arrancar aquele Só demônio. o Espírito Santo mesmo, né, pastor? Isso aí. Só o Espírito Santo. Aquele espírito maligno da vida da pessoa. E a outra pessoa que mente para se safar, que foi o caso da Bruna, né? Que é uma mentirinha, mas tudo começa com uma mentira. Sim, exatamente. Né? Tudo começa com algo pequeno. Pouquinho, né? É igual aquela história assim: ah, filho, fala que eu não tô. Aquela mentirinha, né? Fala que eu não tô em casa, fulano. É cobrança, fala que eu não tô. É isso aí. Né? E estando em casa, é uma mentira, né? E o filho, ele vai vendo essas coisas. Sim. Aí daqui a pouco o filho mente pro pai, o pai vai falar... Como é que vai cobrar, né? Mas meu pai e minha mãe mente. Sim. Né? E passa a ser um mau exemplo. Então, existem esses dois tipos de mentira. A pessoa tem que querer mudar, reconhecer que é mentiroso ou mentirosa. É verdade. Né? Porque todo o processo de mudança passa primeiro pelo reconhecimento. É verdade. É um confronto, né? A pessoa é confrontada. Se a pessoa reconhecer que ela necessita mudar naquela área e pedir graça do Senhor, com certeza ela muda. Mas é um pecado que tem atuado e atingido a vida de muitas pessoas. E, pasmem, às vezes é pequeno, mas leva para o inferno. Sim. Olha, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Às vezes as pessoas se preocupam com aqueles pecados mirabolantes e a mentira
Sim. Pode levar a pessoa para o inferno. E eu imagino naquele dia, né? A pessoa, poxa... Passando no telão. Eu brinco que passa no telão. Passando no telão. Pastor, só interrompeu um minutinho. Vou ler o comentário aqui. A Vanessa, ela comentou assim, ó. Em Apocalipse cita pecados que farão com que pessoas ficarão de fora do reino de Deus. A mentira é um deles. Então, estão sintonizados os dois do casal aqui. Ó, a dona Márcia também comentou assim, a mentira passa a ser a verdade de tanto mentir. É bem assim mesmo, as pessoas acreditam na própria mentira ali, né? Pastor, e o senhor falou que a melhor estratégia, né, é a gente admitir o erro, né? Reconhecer o erro. Sim. E pedir ajuda. Isso que eu ia perguntar, né? Às vezes, assim, alguém em casa, né? Uma pessoa próxima, o marido, a esposa, um amigo de confiança, um líder, né? O cachorro latindo, gente, faz parte. Um líder, né, ele pode dar aquele suporte ali, né, perceber que de repente o irmão, né, o marido tem essa dificuldade, né, e, né, procurar ajudar ali para ter aquela libertação, né, para a pessoa se libertar disso. A própria mesmo, palavra, né? diz, quando a pessoa ela almeja a libertação, ela tem que buscar Deus por essa libertação. Exatamente. E a cura, ela tem que pedir a ajuda dos homens. Eu me lembro até, pastor, nessa situação, eu fazia muito parte de grupos de roupas, né, que era o que mais... Gosta de roupa, hein, Gosto, cada live é uma coisa que a gente descobre da Bruna, gente. Cada live. Aí eu me lembro que nessa época eu saí. De todos os grupos eu saí. Porque às vezes eu via uma roupa ali, traz pra mim. Né? Nossa, e era uma coisa muito... Um ciclo vicioso, né? Eu comprava muito sem necessidade. Né? E ali, no primeiro momento, além de eu ter pedido perdão ao Luiz Alberto, ter confessado pra ele o que eu fiz, eu saí de todos os grupos. Eu fiquei um bom tempo sem participar de grupo de roupas nenhum, porque eu sabia que aquilo ali era uma coisa que me fazia... Fugiu do pecado, né? Cair, de estar ali, que me né? fazia pecar, porque eu ia ter que inventar algo, porque ele não se agradava de eu comprar daquela forma. Sim. E aí eu ia ter que inventar algo, então eu preferi me ficar fora de tudo. Fugir da aparência do mal. Fugir para Deus tratar isso comigo. Gente, isso que a Bruna tá falando é uma coisa muito séria, porque eu tenho certeza que do lado de lá pode ser que tenham mulheres vivendo isso, exatamente essa situação, né? Que precisa dar um basta em alguma área, né? Muitas e compram e a fatura do cartão chega aqui, ó, pergaminho, dobrando lá a fatura do cartão, e o marido não sabe, às vezes vai causar um problema, vai mentir conforme o que você tá passando, o que você falou é muito importante, porque tem uma historinha que eu vou ser bem breve aqui. Não pode falar, pastor. Que o sujeito era um político e ele mentia muito, né, para poder obter votos. Sim. É uma história, né, e que não é fato, né, uma história que conta para elucidar um pouco sobre a mentira. Uma ilustração. Isso. Aí ele mentia muito para angariar votos e mentia. Ele morreu e quando ele morreu tinha ali a porta do céu e do inferno. Aí ele falou, poxa, eu vou escolher a porta do céu. Estava escrito céu e inferno. Aí quando ele chegou no céu, ele viu aquele paraíso, tudo muito lindo, aquela paz e tudo mais. Aí o anjo falou assim para ele, olha, se você quiser dar uma voltinha no inferno para ver como é que é, você pode ir lá ver como é que é, não tem problema. Mas depois que você for lá, você vai ter um parâmetro, você vai ter que escolher, porque a porta vai fechar. Aí ele, posso? Pode. Quando ele chegou lá no inferno, ele viu os amigos dele, vários políticos. Atrativo, né? É igual o mundo, gente, atrativo aqui. Então ele viu a rapaziada dele bebendo, aquela piscina, aquilo... Né, no inferno, ele viu um monte de festa e tal, aquilo que ele gostava no mundo. Aí ele falou, pô, isso aqui tá bom demais. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Mas ele tinha que dar uma satisfação ao anjo. O que ele fez? Saiu do inferno, foi lá no anjo e falou, olha, já escolhi, já tive a minha opção. Ao anjo, olha, a porta vai fechar. Não, tudo bem. Fechou a porta do céu, a porta do inferno ficou aberta. Quando no inferno ele já viu tudo diferente. Outro cenário. Meu Deus. Aí viu o inferno como ele é, né? Ele é, tudo pegando fogo, as pessoas gritando, fogo, enxofre, né? Os outros, caveira, cara assim, toda deformada, pingando enxofre. Os gritos. Os gritos, um negócio horrível.
Aí veio lá um capeta na direção dele, ele falou assim, cadê tudo aquilo que estava muito bonito, os meus amigos, as festas, isso, aquilo. Aí o capeta, demônio, virou para ele e falou assim, olha, aquilo foi para te seduzir, foi para te... Nós mentimos para você. Você não mentia quando era político? Então é mais ou menos assim, né? A pessoa, ela vai mentindo, e ela vai cavando a própria cova, o próprio abismo. Eu queria perguntar, pastor, agora, porque a palavra de Deus, ela fala que é sim, sim, não, não, né? E que o restante é procedência maligna. Só que isso pode não ser algo tão fácil da pessoa aplicar, né, na vida. Como é que a gente pode aplicar esse mandamento, né, esse fundamento na nossa vida? Como é que a gente faz? Quando Jesus ele fala sobre sim, sim ou não, não, ele está falando ali acerca de um juramento. Ele está falando acerca ali de algo relevante, né? Então, quando você empregar a sua palavra, é sim, sim ou não, não. Sim. Não significa que você não pode voltar atrás. Mudar a opinião. Mudar a sua opinião. Isso sim. aí. Né? Tem muita gente que às vezes confunde. Se eu falei sim, eu tenho que ir naquele sim até o final. Mas esse contexto fala de um juramento, fala de um voto, fala de uma aliança. Por exemplo, o casamento é uma aliança. Sim. Né? Então, quando você falou sim no altar, você tem que lutar até o final para manter. Né? Então, fala de algo muito relevante. Agora, tem coisas que não são relevantes, que você pode voltar atrás, mas tem que falar para a pessoa, olha, eu estou voltando atrás. A priori, minha opinião era essa, agora minha opinião mudou, agora é outra, mas tudo dentro da palavra e agindo debaixo da direção de Deus, que é o mais importante. Mas eu creio... eu acho, pastor, desculpa interromper, mas, por exemplo, eu não sei, né? Eu posso estar errado, você pode, né, falar aqui. Eu entendo que talvez seja no sentido assim, da pessoa já saber que não vai fazer aquilo, mas ela falar que vai fazer. Por exemplo, eu falo com o senhor, eu vou estar lá amanhã, eu vou amanhã na igreja, mas eu já sei que eu não vou fazer aquilo. Aí entra no pecado da mentira. Aí é mentira, entendi. Entra no pecado da mentira. A pessoa empregou a palavra, já mentiu, porque ela já sabia que ela não iria. Era mais fácil ela falar que não iria, falar a verdade, né? Ou se a pessoa falou que ia e ela não premeditou nada e aconteceu uma série de coisas, o filho passou mal, não deu para a pessoa ir. Hoje as pessoas têm um problema muito grande, que é dar satisfação. Né? As pessoas simplesmente não vão, não aparecem, não pedem desculpa, não liga e não dá satisfação. Então, isso é complicado demais. Esses dias às vezes eu confesso que eu sou um pouco irônico em algumas situações. Minha esposa em casa me conhece muito bem, né? E aconteceu uma situação comigo de uma pessoa ter errado comigo e a pessoa não pediu desculpa. Aí fui até a pessoa e tudo mais. E no final de tudo eu falei, olha, me desculpa, tá? Mas aquele desculpa assim, você errou. Você tem que reconhecer seu erro. Aí a pessoa se ligou, não, desculpa eu e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, me desculpa. Mas eu fui um pouco irônico porque hoje as pessoas, está difícil, né? Às vezes reconhecer o erro. É verdade. Reconhecer. Muito orgulho. Eu acho que é isso, né? Com medo de se humilhar, né? De fazer o que Jesus manda, na verdade, né? E a gente pode voltar atrás, a gente pode falar que errou, isso não é vergonhoso, né? Pelo contrário, né? Eu acho que até né, é muito bonito quando a pessoa reconhece ali. Às vezes a pessoa nem precisa, mas só o fato dela reconhecer aquilo, a pessoa já começa a olhar com outros olhos, né, pra pessoa. Verdade. Né? É verdade. Pastor, e uma coisa que é muito corriqueiro, né? Aqui não, mas é muito corriqueiro. Palavrões e palavras torpes. E aí? Crente, aquele linguajar, crente pode falar palavrão? Crente pode? Pode. Não deve, mas pode. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Uma menina virou pro pastor uma outra história e falou assim, pastor, eu posso beber? O pastor falou, pode.
Pastor, eu posso ir para a balada? O pastor falou, pode. Pastor, eu posso fumar, usar drogas? O pastor falou, pode. Pastor, eu posso ir fazer um monte de coisa aí no mundo que a Bíblia condena? O pastor falou, pode. Pastor, o que eu não posso? O pastor falou, fazer isso tudo e ir para o céu. Pois é, nesse nível. É nesse nível. Então, assim, nós somos livres. Sim. Mas, como cristãos, a gente tem a presença de Jesus na nossa vida e a gente não fala palavrão. Aí entra naquela outra questão que a gente falou do início, da mentira, né? Sim. Tem pessoas que estão se convertendo e ela tinha o hábito de falar palavrão. Aí é uma libertação diferente. É um processo, né? É um processo de libertação. Né? Então, às vezes, a pessoa dá uma topada em algo. Tem gente que fala palavrão... No lugar da vírgula, eu falo. No lugar da vírgula. 10 palavras, 11 é palavrão. É isso aí. Já é uma coisa triste, normal, né? Chega a incomodar, assim, o ouvido, né? Assim, quando a gente não tá acostumado, chega a incomodar o ouvido da gente. E prejudica a pessoa em entrevista de Mas emprego. quer falar, em qualquer lugar a pessoa não tem o controle, né? Quando a pessoa tem É como se fosse vírgula mesmo. Bota no lugar da vírgula. Isso. E tem pessoas que ela vem para Jesus, né? E ela falava muito palavrão. E tem gente que é de uma hora para outra, ela tem uma mudança instantânea. Mas tem gente que às vezes solta alguma coisa. Mas ela pede a Deus graça, pede a Deus perdão, misericórdia. É por isso que a gente nunca pode julgar, né, pastor? Porque a gente não sabe a luta que a pessoa está passando por aquilo, né? Às vezes até a mentira, seja lá o pecado que for. Às vezes a gente se coloca no lugar, fulano é crente, mas fala palavrão. Fulano é crente, mas é mente. Fulano é crente, mas o problema é que a pessoa ela pode estar num processo. E às vezes a gente não sabe que ela está vivendo aquilo, né? Agora a pessoa não pode se aproveitar do processo. Ah, sim, né? Desculpa, gente, estou no processo. Estou no processo. Não, gente, aí não, é aquele pecado de estimação. Né? Isso aí já vira o pecado. Aí vira pecado de estimação. Mas a pessoa, vamos lá, 3 meses na igreja, conheceu o Senhor, 4 meses, 5 meses, até 1 ano, né? A pessoa ali está naquele... Está realmente no processo. Processo. E às vezes a pessoa nunca foi de uma igreja evangélica. O contexto de família é totalmente diferente, é muito palavrão dentro de casa. Foi criado naquela situação e ela vai criando mecanismos. Quando ela dá uma topada, ao invés dela falar um palavrão, ela misericórdia. É verdade. Tá criando estratégias. Tá repreendido. E a pessoa vai... E entra também numa outra questão de, às vezes, o ensinamento que tem no púlpito, né, na igreja, não tem aquele acompanhamento de falar sobre pequenas coisas, assim, como essas coisas que a gente está falando aqui. Às vezes, a palavra, né, ela é uma palavra muito boa, muito enriquecedora e tudo, só que às vezes não entra naquele cuidado, assim, de pequenos detalhes, né, que eu acho que é muito importante pra gente. A palavra que a gente prega na igreja, os pastores, né, prega na igreja de púlpito, é uma palavra que abrange a igreja, né? Isso. Mas assim, a gente prega e pede a direção de Deus para ministrar a palavra, mas a maior obra na vida da pessoa é do Espírito Santo. Sim, é verdade. Então, quando o Espírito Santo ele entra, ele começa a trabalhar, começa a ter um processo de conversão. O que é conversão? É mudança de direção. A pessoa vai se sentindo mal, porque o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa ela vai se sentindo mal. Poxa, falava palavrão, eu mentia, né? Porque se a gente, às vezes, um domingo no mês, ou vez ou outra, falar, ó, gente, palavrão é pecado, né? Mentir é pecado, isso é pecado. A gente vai falar, a gente pode falar e falar isso abertamente, mas a principal obra, né, de transformação e de mudança é do Espírito Santo. A pessoa está ali, ela recebe a palavra. Quantas vezes eu cheguei na igreja e jovem, adolescente, adulto, até os dias de hoje, a palavra de Deus mexe comigo, né? Amém. Eu me emociono, às vezes faço assim, né? Porque homem não chora não, homem fica com lágrimas nos olhos, lubrificando as vistas, né? Então eu coço o olho,
Aí, porque é muito bom quando a gente está sensível à voz de Deus, Amém. exposto à palavra, porque ela que vai confrontar, mudar, fazer com que algo venha ruminar dentro de nós e nos trazer uma mudança, com o agir do Espírito Santo de Deus. Então, palavrão é pecado. Gente, palavrão é É pecado. pecado. Entra num processo de libertação porque palavrão é pecado. Agora, se Márcia. você aí tá 10 anos na igreja falando palavrão, precisa Aí não mudar. dá. Reconheça, né? E precisa literalmente de uma libertação. Mas Deus sabe que foi por uma boa causa. A primeira, Justificando, né, o pecado. a primeira pessoa a falar Deus sabe, vocês sabem? Deus sabe? A palavra Deus sabe? Não. Não? Não. Foi a serpente. Olha. Foi a serpente. Caramba. Quando, Essa foi lá dentro. Eu não sei vocês, mas foi lá dentro. quando Eva ali comeu do fruto e tudo mais, se você ler ali no texto, no início, a serpente vira para ela e fala assim: Deus sabe Nossa. que quando você Deus comer, conhece meu coração. que quando você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Deus sabe. Não tem, em outras palavras, não tem nada demais. E esse Deus sabe, produzido pela serpente há milhares e milhares de anos atrás, Meu Deus. tem tomado a vida de muitas pessoas. Meu Deus. E a Márcia até falou aqui, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Que é o que o senhor falou, né? Que a gente precisa ter esse reconhecimento de que nós somos dependentes do Senhor e a nossa mudança só vai vir, né? A partir do momento que nós nos arrependermos, que nós reconhecermos que precisamos de ajuda, de buscarmos ao Senhor através da sua palavra, através da oração. Aí as mudanças virão e as coisas acontecerão, né? E a gente vai estar mais pertinho de Deus. Vamos lá, para a 7ª pergunta, pastor. Vamos falar um pouco sobre brechas. A Bíblia diz que o diabo trabalha na nossa vida através das aberturas que damos, sejam elas pequenas ou grandes. O que o Senhor pode falar sobre isso? Nós falamos aqui mentira, palavrão, né? São tipos de brechas e outros tipos de brecha que às vezes só a pessoa sabe. Né? Só a pessoa sabe, é uma brecha ali que ela vai dando. Eu costumo comparar a brecha com uma casa que foi batido a laje, não colocou o telhado. Nossa. E vem a chuva. Quando vem a chuva, o que ocorre? Se aquela laje foi mal feita, foi mal batida, começa a ter infiltrações na casa. Você que mora em casa, né? Aqui a gente está aqui num apartamento, então dificilmente tem apartamento. Mas geralmente em casa, você mora em casa? Moro. Já viu isso? Sim. Eu já vi, gente, né? Quando bati a laje lá em casa, choveu, tinha que botar balde, pano, e tive que rapidamente telhar a casa para proteger a laje. Então, às vezes, o concreto está ali, é algo forte, é algo que parece ser intransponível, mas quando a chuva vem, a água vai encontrando ali as suas saídas e infiltrando, e se a pessoa não cuidar, a casa fica mofada. Então, o pecado das brechas é mais ou menos assim. Se a pessoa ela não perceber que pequenas coisas têm abalado a sua fé, pequenas coisas têm dado legalidade para o mal agir, ela vai achar que está tudo bem, que está tudo normal, e a casa dela, o coração dela vai estar cheio de mofo, vai estar cheio de infiltração, vai estar cheio do agir do maligno, e a pessoa fica presa em um cativeiro espiritual, às vezes por causa de brecha. E o que ocorre? Quando a gente trata de um pecado muito grande, a pessoa fica muito atenta. Mas quando é brecha, a pessoa... Vai passando, né? Despercebido. Isso aí. Então é muito importante a pessoa reconhecer as brechas, e o primeiro passo é pedir perdão a Deus, né? Porque tem muita gente que fala assim: eu vou fechar a brecha, mas ela não pede perdão a Deus. Eu errei com você, eu tenho que te pedir perdão. Então a pessoa pedir perdão, reconhecer e mudar. Amém, pastor.
E ainda falando um pouco sobre brechas, né? A gente queria que o senhor falasse um pouco sobre 2 assuntos polêmicos, mas necessários. O que o senhor acha sobre ouvirmos determinados tipos de músicas seculares na nossa casa? Olha, muito boa pergunta, hein? Então, eu Pode ou não pode? Pode, né? Mas pode levar ao inferno também. Vamos lá, tudo parte de princípios. E a gente tem que ter, o cristão ele tem que ter sempre a Bíblia como centro, como direção da vida dele, porque a Bíblia ali não contém a palavra de Deus. Sim. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E a Bíblia fala que quando os demônios, né, quando Saul ficava endemoninhado, o pastor Cláudio Duarte até brinca, fala endemoninhado, que era ninho, né, endemoninhado. Então, quando Saul ele ficava ali endemoniado, Davi ele tocava o instrumento, ele tocava a harpa. E quando ele tocava o instrumento, a harpa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha e aqueles demônios batiam em retirada e saía da vida de Saul. Olha o poder da música, gente, que a gente acha, não tem nada demais, olha o poder da música. Isso aí. E Satanás, ele um dia esteve lá, né? Ele esteve com Deus, um dia ele foi um anjo de luz, né? Um dia ele esteve lá na glória e ele sabe como agir e utilizar as artimanhas dele. Então ele começa a pegar alguns princípios e tem pessoas que é inspirada por ele para compor algumas músicas, né? Para compor algumas canções. Tem gente que fica endemoniada para compor algumas músicas e aquelas músicas começam a tocar, né, no coração de muitas pessoas e a pessoa vai cantando e fala assim, a letra não tem nada a ver, mas o princípio, né, aquilo que veio lá atrás, aquilo que regeu toda aquela situação, né, e está entrando, infiltrando aquela brecha, né, vai entrando na vida da pessoa. E a pessoa nem sabe, né? Nem sabe. Sabe que foi por aquilo. Isso aí, nem sente, nem percebe. E às vezes ela está dando legalidade para um demônio agir. A pessoa fala, mas é uma música romântica, eu vou colocar ali com a minha esposa, vou dançar com a minha esposa, mas ela às vezes não sabe qual é o fundamento. Na nossa casa, na minha casa, a gente não ouve música secular, tá ok? Não vou falar aqui que é pecado. Ouvir, tá ok? Não vou falar aqui que é pecado, mas eu parto muito do princípio. Sim. Do princípio bíblico que o Espírito de Deus, quando vinha através daquela canção que Saul tocava, os demônios saíam, que Davi tocava, os demônios saíam de Saul. Quando a pessoa acaba ouvindo uma música secular e não sabe o fundamento, a raiz, ela às vezes está trazendo demônios para a vida dela, para a casa dela, para a família dela. Às vezes até, pastor, se a gente parar para pensar, às vezes as próprias letras, elas já vão contra a palavra de Deus. E aí às vezes a pessoa fala, mas não tem nada a ver, é só uma música, só uma música. Não, mas a própria música ali tá falando, sei lá, de traição, tá falando sobre alguma coisa que Deus não aprova. E como é que eu posso, como é que eu posso ouvir aquilo na minha casa? Como é que eu posso ficar propagando aquilo, né? Falando ali, porque quando você está falando a música, né, você está falando, você está colocando aquilo. E aí você está indo contrário à palavra de Deus, né? Então... É verdade. Tem uma música secular que viralizou, que fala que um anjo caiu do céu, era um anjo querubim. Quando ele caiu, ele levantou poeira. Ah, é verdade. É? E nossa, às vezes... antes de eu ser crente, cantei muito música. E às vezes eu nunca parei para pensar nisso. Tá vendo o fundamento? Nunca parei para pensar nisso. Né? E tem outras, né? E às vezes a pessoa vai cantando, né, no calor da emoção, porque a música mexe com as emoções e tudo mais. Mas ela está declarando que foi um anjo querubim que caiu do céu, né? É verdade. Que foi uma sorte grande. Gente, eu nunca me atentei. E fica igual mantra, né? Porque você fica repetindo aquilo dali, né? Isso aí. A Nathalie até colocou aqui, né?
Assim como nós consagramos a nossa música a Deus, outras pessoas consagram aos deuses delas. É verdade, né? amiga. E a Vanessa também falou aqui, a Bíblia nos ensina a nos encher do Espírito. Músicas seculares não nos enche do Espírito. Nos enche de outras coisas. No reino de Deus existe tudo que nos completa e não deixa nada a desejar. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa varoa aí mandou bem. Qual o E nome dela? hoje não tá tendo Vanessa. da live. Então vamos lá. A Nathalie mandou bem também. Nathalie, Deus abençoe, nossa Nathalie. parceira. E falando ainda, né, pastor, sobre brechas, a mesma coisa também, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre programas de TV, né, sobre filmes, né, sobre séries, né, programas que entram no nosso lar. O que o senhor tem a dizer um pouquinho a mais sobre isso? Já tem acho que uns 3 anos ou mais que eu não assisto, não paro assim de fato para poder assistir televisão. Que legal. Eu também não assisto, não. Só quando, tipo assim, eu prefiro assistir Discovery, prefiro assistir, mas televisão mesmo assim, tá difícil. Assim, hoje eu me alimento daquilo que eu quero, né? Quando a gente está assistindo televisão, a gente está se alimentando ali daquele noticiário e tem o comercial, e naquele comercial às vezes a gente está vendo um filme muito bom, aí pum, entra um comercial às vezes que não tem nada a ver, e uma mensagem subliminar, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. É pecado ver série, gente? Não. É pecado ver filme? Não. É pecado assistir televisão? Não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos dias de hoje. E quem tem criança em casa, então, sim. Eu vejo, às vezes você você entra, eu sou da época do Facebook ainda, tá? Novinho. Tem gente que é da época do Orkut, do Orkut, Você entra aí no Facebook, você entra no Google, faz uma pesquisa e coloca ali pneu. Eu quero comprar um pneu. Né? E você coloca pneu, fez a pesquisa no pneu. Quando você vai entrar no Facebook, aparece um monte de propaganda de pneu, né? Então o negócio está tudo direcionado para algo. Mas na televisão, às vezes, a maioria das vezes, opa, vai morder não, né? Na televisão, a maioria das vezes não, porque muitas propagandas aleatórias e as crianças estão assistindo aquilo e estão se alimentando, né? Está se alimentando. E o mundo hoje está caminhando para uma agenda 2030. É verdade. O mundo hoje está caminhando para uma nova ordem mundial. É verdade. O mundo hoje está caminhando para o pensamento do anticristo, né? E qual o meio de comunicação de fácil acesso? A pessoa às vezes lá no interior não tem muito recurso, mas tem uma televisãozinha com uma anteninha com um bombrinho em cima, ela está recebendo às vezes informação que vai direcionar a vida dela. Então a gente tem que vigiar muito com isso, principalmente com as crianças, né? Amém, gente. Creio que hoje foi uma live, né? Essa live foi rapidinha, gente. Pastor Marcos foi sucinto aqui. Gente, você não tem noção das coisas que acontecem aqui atrás. É cachorro latindo, a gente engatinhando aqui. Eu sou dessas, falo logo. Então, gente, eu creio que hoje a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Sobre pequenas coisas, né? Sobre pequenos pecados da nossa vida, no nosso dia a dia, que muitas vezes passam despercebidos, né? E eu creio que hoje a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria, né? Quero agradecer, né, ao pastor Marcos, obrigado, porque esteve aqui com a gente, né? Saiu da sua casa, veio para cá para estar falando um pouquinho aqui com vocês. Não deixem de compartilhar, né, essa live também, falar com outras pessoas, né, sobre isso, porque talvez ela pode estar passando por um processo e essa live pode ajudar ela a se libertar de algum tipo de pecado. Amém? Queria pedir para o pastor Marcos orar, porque talvez, né, alguém aí do outro lado possa estar nessa luta, né, de vencer algum desses pecados que nós falamos ou até algum outro tipo de pecado. Então, eu queria pedir, pastor, para o senhor orar um pouquinho. Vamos orar.
Estão me mandando aqui, gente. Peraí. Produção, né? Fala aí. Agradecer Ah, sim. Queria agradecer, né, as pessoas que estão aí com a gente Aqui, até o amiga, final deixa eu dessa só- live. Só Fala aí, ler amiga, aqui pode as falar. observações finais, né, das pessoas. Vai ler os A comentários. Suelen, né, falou que foi uma bênção. A dona Olga, foi uma bênção, que Deus nos abençoe. A Fernanda, foi uma bênção. A Luciana, a Lu, glória a Deus, bênção demais. Detalhes fazem sim toda a diferença. Precisamos estar atentos a tudo. Então, pessoal aí também, como a Erika falou, né, que vidas sejam alcançadas, né, que todos nós, né, sejamos confrontados, né, pastor, porque todos nós, né, estamos sujeitos, né, se nós não vigiarmos, a estarmos entrando, né, esses pequenos detalhes que podem se tornar coisas grandes, que vão nos afastando de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, e Deus, ele quer ser nosso amigo, ele quer ter relacionamento, né, pastor? Verdade. Conosco. Então, que nesse dia de hoje também, que você fique atento, né, aos pequenos detalhes, né, a gente procurar ver quais são as nossas fraquezas, né, e procurar reparar todas as brechas, buscando ao Senhor sempre, porque certamente assim o Senhor vai nos abençoar, o Senhor, ele vai nos ajudar, e nós vamos conseguir a cada dia estar cada vez mais próximos do Senhor. Queria falar também, gente, que andem com pessoas que te aproximam de Amém, Deus, né? amém. Eu acho que qualquer pecado, né? Jesus, ele veio, morreu por nós e levou os nossos pecados na cruz. Então, ande com pessoas que te aproximam de Deus. Isso vai te ajudar a se afastar do pecado, né? Tenha pessoas em volta que vão te ajudar na caminhada, né? Não pessoas que te impulsionam para o pecado, né? O pastor Marcos até falou hoje também sobre ambientes, né? Sobre a gente se afastar da aparência do mal. Isso é uma coisa importante também. Você sabe que aquele lugar te faz pecar, aquela pessoa te impulsiona para o pecado, se afasta, né? Procura, ora, jejua, porque com certeza, né? Armas a gente tem, né, pastor? Para vencer o pecado. Verdade. E aí a gente só depende da gente, e com certeza o Espírito Santo vai direcionar a gente também. Para terminar, a gente queria agradecer as 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas que estão aqui com a gente no Delas, e eu creio que esse número vai mudar, né? Vai aumentar mais ainda. Não é pra gente, não é pela gente, mas é sim para que a palavra de Deus seja falada, seja pregada, para que a gente consiga o dia a dia vencer as nossas dificuldades. A gente está aqui para isso, para que Deus nos use para ajudar vocês e a gente também na nossa caminhada. Amém? Pastor, pode orar pra gente gente terminar? Vamos orar, mas antes eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra. Claro. Uma breve palavra, e agradecer a Deus e a vida de vocês, né? Amém. A gente que agradece. Caneca aí, muito bonita. Ó, Você gostou da caneca, gente? gostei da caneca. Agradecer a produção, a Maria. Amém. Rapaz, o Rodrigo. Eu falei, ué, esqueci o nome do... Não, Não, acontece. o Rodrigo Com ele acontece acontece. também. Acontece, Rodrigo? toda hora. Né, varão aqui, ó, cabelo branco, a idade, né? Agradecer a Érica, Bruna, a Bruna, já fiz assim, ó, a Bruna, né? Tem uma equipe que não tá. Tem uma equipe aí? tem Priscila, tem Nathalie, tem Juninho. Ih, que Também tem o bacana. Luiz Alberto, que tá lá embaixo, o Rafael, esposo da Priscila. Todo mundo. Tem uma galera aí. E qual o nome dele? Thor. O Thor. O Thor aqui, o mascote, dá um close aí no Thor. Tá aqui. Aí, Quietinho. amém. E a Bíblia diz assim, no livro de Mateus, antes de orar, capítulo 12, versículo 34 diz: a boca fala que o coração está cheio. A gente falou aqui de pecado, o que é pecado, o que não é pecado, mas na verdade a pessoa externiza aquilo que ela está dentro, que tem dentro dela, está no coração dela. Então, para você vencer o pecado, para você vencer tudo aquilo que desagrada ao Senhor, você tem que buscar a presença dele, buscar a direção dele, o poder dele, reconhecer o erro, pedir a ele mudança, e daqui a pouco você vai começar a declarar aquilo que está dentro de você. Quer conhecer uma pessoa? Sacode, né? Quer saber dentro de uma garrafa? Quando você sacode a garrafa de Coca-Cola, abre a tampa, puff. Então, quando a pessoa passa no vento, passa por uma dificuldade, passa na luta, né? Passa na moenda, como diz o outro, no deserto,
aí sim você vai ver o que está dentro da pessoa. E se tem a presença de Deus, ela vai passar de uma maneira, de uma forma como José passou, totalmente diferente, venceu o pecado, foi tentado. E muitos homens de Deus, a Bíblia não esconde nada. Fala de homens que pecaram, de homens que não se arrependeram, fala de homens que se arrependeram. Então a gente não está aqui para... Todos os exemplos, né, pastor? Isso, a gente não está aqui para apontar, falar que você faz isso ou aquilo, não. A gente está aqui para dizer que existe um Deus soberano, Aleluia. poderoso, que é amor, mas a base do trono dele é justiça Amém. e juízo. Amém. Porque muitas pessoas ficam, Deus sabe, É verdade. né? Conhece meu coração. Deus conhece meu coração, mas esquece que um dia vai ter um julgamento. É verdade. Então a gente tem que crescer na graça e buscar essa presença, esse poder do Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus abençoe tua casa, tua família, você que está conosco aí, compartilhe esse vídeo, que eu creio que vai ser bênção demais e relevante para muitas pessoas. Vamos orar, eu quero orar agora pela sua vida. Podemos? Amém. Querido Deus e amado Pai, Senhor, graças te dou por essa noite, graças te dou pela vida de cada pessoa que está ligado, conectado conosco, que elas possam ser alcançadas por tudo aquilo que foi compartilhado e falado aqui nessa noite, e que o teu Espírito Santo, aquele que detém todo o poder, possa entrar no coração, na mente, no subconsciente, no intelecto, no inconsciente, e que ele possa começar a trazer transformações. E que essa pessoa comece a declarar, falar aquilo que está dentro do coração dela, que é a tua presença, que é o teu poder, que é a tua graça, que é a tua unção, que é a tua libertação. Abençoa cada vida conectada conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Compartilhem, né, essa live com outras pessoas, com outros jovens, com outras famílias, que assim como nós fomos abençoados nesta noite, nós cremos que vocês serão abençoados também. A live vai ficar gravada e vocês vão poder compartilhar depois com outras pessoas que não conseguiu assistir ao vivo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tem.